Olá, pessoal. Essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre aprendizagem humana em organizações de trabalho. Então, um conceito primordial para essa aula é o de aprendizagem ou aprendizado, né? O que é aprender? É a gente conseguir se apropriar, fazer a apreensão daquele conteúdo. Então, adquirir, tomar, reter, segurar, pegar, agarrar, aprender, assimilar, são todos verbos relacionados ao aprendizado. Transferência já inclui os conceitos de generalização, que é quando você consegue pegar o conteúdo aprendido e aplicar em situações do seu cotidiano. E a retenção é o tempo que você consegue guardar aquelas informações na sua memória. Tá? E a competência vai ser justamente a combinação dos conhecimentos, habilidades, atitudes que a gente mobiliza para alcançar um determinado objetivo no trabalho. Okay? E aí, os teóricos, né, os autores, eles vão ter distinções, né, para dividir os domínios da aprendizagem. Então, por exemplo, Bloom e colaboradores vão falar em distinção, né, domínio cognitivo. A taxonomia, que é a classificação, né, desses objetivos cognitivos, seria composta por 6 categorias. Conhecimento, você entrar em contato, né, com aquela informação, compreender a informação, aplicar, analisar, conseguir sintetizar e avaliar posteriormente. Domínio afetivo, a taxonomia de objetivos afetivos, seria composta por 5 categorias. Receptividade da informação, a sua resposta, a valorização que você faz daquele aprendizado, organização e caracterização. E por fim, domínio psicomotor. A taxonomia de objetivos é composta por 5 categorias: percepção, o posicionamento, a execução acompanhada, a mecanização, quer dizer, a automatização, né, desses movimentos, e o domínio completo desses movimentos. Bem? Aí já a Gagné classifica esses resultados de aprendizagens em 5 categorias, ele amplia. Então, as habilidades motoras, que a gente já viu, né, engloba a coordenação motora global, fina, movimentos, né? Habilidades intelectuais, que sempre vão de aprendizagens mais simples para as mais complexas. Estratégias cognitivas de atenção, aquisição, memorização e a transferência. Atitudes, que incluem componentes afetivos, emocionais, os cognitivos e os comportamentais, por isso que a atitude ela é bem ampla. E a informação verbal. Bem? Aplicação. Então, as organizações necessitam hoje de profissionais competentes que saibam mobilizar suas qualificações, transformando-as em resultados e ações valiosas. Então, não adianta você reter informação na sua memória, na sua mente. Você precisa conseguir aplicar. Por isso que as organizações precisam de indivíduos polivalentes. Não só sejam capazes de aprender, de se autoavaliar constantemente, mas sejam capazes também de criar novas soluções, resolver problemas complexos que aparecem, assumir riscos, enfrentar desafios e dificuldades sem o receio de errar, porque o erro também faz parte do processo de aprendizagem. Além das qualificações técnicas, então, né, como eu já disse, é necessário estimular o uso de estratégias metacognitivas. Então, a metacognição é todo o conhecimento que você tem na sua mente, né, na sua cognição, de uma maneira bem ampla e de uma maneira relacionada ao seu ambiente de trabalho. Não só de trabalho, né, mas aqui para a aula seria focado nisso. Então, o desempenho competente vai depender, primeiro, das condições ambientais, você poder exteriorizar esse seu conhecimento, poder fazer, das suas capacidades, habilidades e atitudes, que seriam as famosas chás, você saber fazer, saber ser, profissional, e motivações, metas e aspirações, que seria o querer fazer, né? Ter motivação para. E aí o desempenho competente, ele vai depender de condições externas à aprendizagem, que seriam mais naturais, então qualidade das informações passadas, suporte gerencial, psicossocial, material. Condições externas à aprendizagem induzidas, então o modo como o gestor, o professor entrega a instrução, qualidade das mídias, adequação das estratégias de instrução, a sequência, né, da apresentação dos conteúdos e os procedimentos de feedback para você avaliar se está havendo aprendizagem mesmo. E ainda condições internas, então alguns dados demográficos, os autores falam em sexo, mas eu acredito que tanto homens quanto mulheres tenham plena capacidade de aprender qualquer tarefa, né, de executar qualquer cargo, dependendo, lógico, do seu interesse, da sua aptidão, né, que ele quer para si como profissional. Agora, idade, sim, a gente tem que adequar o material instrucional para determinada idade. Então, quando a gente fala de criança, por exemplo, você não vai elaborar um material muito rebuscado, né, muito difícil para uma criança.
Mesma coisa para um idoso que já está em vias de se aposentar. Você não vai inserir uma tecnologia muito difícil de ser implementada, porque provavelmente aquele profissional já executou aquela tarefa daquela determinada forma por muito tempo. Não que ele não possa aprender uma nova tecnologia, claro que não, a gente sempre tem capacidade de aprendizagem, mas a gente tem que adequar, né, o aprendizado conforme as características idiosincráticas do colaborador. Escolaridade é a mesma coisa, tá? Essas outras características a gente vai ver mais para frente, nos próximos slides. Então, treinamento, desenvolvimento e educação, que são os TDEs. Nas organizações, os indivíduos aprendem o tempo todo, ou informalmente, por imitação, tentativa e erro, conversas, observações, ou formalmente, através desses programas sistematicamente planejados. Então, esses TDEs precisam cuidar dos modos de entrega de instrução, das mídias, das estratégias de ensino, sequência de conteúdo, né? Critérios e medidas de avaliação e, como a gente já viu, das características individuais dos colaboradores. Algumas características individuais que vão facilitar a aprendizagem e a transferência. A motivação para aprender, o meu grau de esforço, né, de direção, de persistência, de concentração que eu tenho. A motivação para transferir, o quanto que eu tento pegar aquela informação e transferir para o meu dia a dia, né? Ou se eu aprendo, por exemplo, em sala de aula, o quanto que eu consigo transferir aquilo para o meu ambiente de trabalho, por exemplo. O valor instrumental, a importância que eu vejo em aprender aquilo. Eu acho que aquilo não vai me servir de nada, provavelmente não tem valor instrumental para mim naquele momento. E a autoeficácia, que é o quanto que eu acho, o quanto que eu percebo que eu tenho de eficácia no meu trabalho. E aí os aprendizes vão atingir mais facilmente os objetivos se eles acreditarem que são capazes de aprender, né? O centro de controle, então pessoas que têm um centro de controle mais interno, atribuem os acontecimentos da sua vida ao seu controle, a ele próprio. Então, eu acho que eu domino a minha vida, tenho um centro de controle mais interno. Quando eu acho que não depende de mim, que depende de forças externas a mim, eu tenho um centro de controle mais externo. E aí supõe-se que as pessoas com locus de controle interno possuam maior motivação para aprender, então é interessante trabalhar o centro. Ainda, o comprometimento afetivo que eu tenho com a organização, com aquele local onde eu estou trabalhando é importante, né, para aprender. Comprometimento afetivo com a minha própria carreira, com a minha própria profissão. E aí analisar sempre as estratégias de aprendizagem. Então, por exemplo, né, as cognitivas. Se eu tenho que repetir mentalmente, se eu tenho que ler várias vezes aqueles slides, aquele conteúdo, eu faço para aprender mais. Tem gente que se organiza com resumos, com mapas cognitivos, por exemplo, né? Elabora mapas cognitivos e consegue assim aprender mais. Tem gente que tem que escutar alguém falando para aprender melhor, que tem mais memória auditiva, que a gente fala. Então, de repente, ouvindo aqui, né, a minha fala durante a videoaula, vai conseguir aprender mais, tá? Estratégias comportamentais. Procura de ajuda de um colega, de um professor, de um material, que hoje a gente tem muito acesso na internet, né? Tentar aplicar na prática aquele conceito, aquela teoria, quando a gente tem, por exemplo, um laboratório, ou quando a gente consegue fazer isso no cotidiano. Por fim, as estratégias autorreguladoras. Ter controle emocional, então se eu estou muito ansioso, muito nervoso, eu não vou conseguir aprender tão bem no momento. Controle motivacional e o monitoramento da compreensão. Quer dizer, se auto-monitorar constantemente, né? Eu estou entendendo o que eu estou lendo, eu estou assimilando aquele conteúdo, e um gestor também tem isso com o educador. Condições de ensino que levam à aprendizagem e à transferência. Então, criar expectativas de sucesso ou de confirmação de desempenho, que tem muito a ver com o feedback, que é o item 10, né? Prover retroalimentação. Então, você explica o que vai acontecer, cria expectativas de sucesso, de que o colaborador, o aluno vão conseguir atingir o objetivo, e no final dá um feedback positivo, né? Mesmo que a pessoa não consiga atingir totalmente o objetivo, sempre começar salientando pelo que ele conseguiu, né? Pelo sucesso, ainda que pequeno. Formar os objetivos, dirigir a atenção, provocar lembrança retida na memória, né, dos pré. Apresentar material de estímulo, prover orientação, ampliar contexto de aprendizagem, pedir para transferir, né, em opções, programar ocasiões de prática, quando possível, e provocar o desempenho, instigar, né? E aí o último seria prover o feedback. Ambientes organizacionais que disponibilizam os recursos materiais apropriados e oferecem um suporte ao desempenho exemplar, são contextos que apoiam a aprendizagem e a transferência, assim como os treinamentos, desenvolvimento e educação, né, que tenham efeitos duradouros, esses programas, também vão promover mais a aprendizagem. Então, as condições externas, né, para aquisição, retenção, transferência, os materiais, né, os recursos financeiros, psicossociais, como a gente
E um clima organizacional satisfatório à aprendizagem também contribui muito, né? O que é clima organizacional? É a motivação em termos grupais. Então, tudo isso vai apoiar uma aprendizagem de maior qualidade. É como a gente já viu, né? Alguns tipos básicos de aprendizagem nas organizações, a natural e a induzida, né? E aí a gente vai fechar, então, o conteúdo teórico de hoje com alguns conceitos de aprendizagem. Então, o treinamento tem como objetivo melhorar o desempenho que o empregado já tem no cargo que ocupa. Quando a pessoa não sabe ainda executar nada daquela tarefa, daquele cargo, você passa instrução ou você dá uma capacitação. Então, capacitação teria o mesmo sentido de instrução. Depois que ela adquire o conhecimento básico, você pode treinar, você pode aumentar o desempenho, a habilidade dela naquela tarefa. Então, capacitação ou instrução seria o mais limitado, digamos assim. Treinamento seria um pouco mais amplo. Educação é um processo mais amplo ainda, que vai se referir às oportunidades oferecidas pela organização para que o colaborador tenha o seu potencial desenvolvido por meio de aprendizagem de novas habilidades, para ele conseguir ocupar novos cargos. Então, seria dentro da mesma carreira, dentro do mesmo trabalho, mas habilidades mais sofisticadas que façam com que ele consiga subir na carreira, né? Ocupar um cargo hierarquicamente superior. Isso seria educação. E aí o conceito mais abrangente de todos seria o desenvolvimento pessoal, que não inclui só os objetivos, né, o desenvolvimento profissional, e sim o desenvolvimento da pessoa como um todo, por isso o nome. Então, ensinar ela a se comunicar melhor, a trabalhar em equipe, a aceitar e fazer críticas, a falar em público, isso tudo faria parte do desenvolvimento pessoal, tá? E aí aqui uma figura só para ilustrar o que eu falei. Então, instrução ou capacitação é o aprendizado mais limitado. Depois vem treinamento, em que você torna a pessoa mais habilidosa naquela tarefa, né, que você capacitou ela para fazer. Educação, você aumenta mais ainda, né, o desenvolvimento profissional da pessoa para ela ocupar um cargo acima. E desenvolvimento seria mais geral, não só um desenvolvimento na área profissional para aquele cargo, mas um desenvolvimento como pessoa, né, em habilidades sociais, em habilidades de trabalho. E por fim, gente, as competências organizacionais, então, consideradas essenciais para o sucesso das organizações. A proatividade, que seria a iniciativa, você ter uma atitude antes de ser solicitado. Flexibilidade, que a gente sempre precisa ter, por exemplo, nessa época de pandemia, né? Nós estamos tendo que aprender a ensinar e a aprender, né? E a assimilar as aulas de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira virtual, né? Então, tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, estamos tendo que ser flexíveis para nos readaptarmos a esse processo de ensino novo. Criatividade, visão de futuro, originalidade são lados, né? O comprometimento, tanto com o seu trabalho, com a sua carreira, quanto com a organização onde você tem. Capacidade de aprender sempre, por mais que a gente tenha alta escolaridade, por mais que a gente seja altamente especializado no nosso trabalho, sempre vai ter coisas para aprender, tanto né, profissionalmente quanto pessoalmente, dentre tantas outras coisas. E aí essa é a referência bibliográfica da aula de hoje e eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Obrigada.